adaptações disso. Certo. Agora ele está falando aqui, o módulo do campo elétrico é uma distância radial R dividido por 2. Rzão dividido por 2, né? Sim. Então, Rzão dividido por 2, minha amiga. Bem, esse é o Rzão. Dividido por 2 é metade. Né? Uhum. Então, a nossa superfície gaussiana, já aquela que eu uso para calcular o campo, né? É essa. Quando ele está pedindo o módulo do campo elétrico a uma distância radial, essa distância radial é a distância da superfície gaussiana. Tá bom? Certo. Pera, calma. Tá, certo. Beleza. Eu Superfície pensaria em, gaussiana. tipo, só substituir na fórmula mesmo. Não. Daí vai dar caquinha. É. Por quê? Porque tu tem que analisar o que está rolando, né? A lei de Gauss é uma bênção de Deus para facilitar a nossa vida. Mas vai ter Sim. momentos que tu vai ter que pensar. Tipo, repare que essa superfície gaussiana ela não está englobando nenhuma carga. Porque ela está dentro ali, né? A Sim, é verdade. carga está na casca. É mesmo. Não é mesmo? Então, por isso que eu tendo a colocar aqui, ó, carga envolvida, deixar bem claro isso, que a carga tem que estar envolvida pela superfície gaussiana, tem que estar dentro do seu volume. E aqui, dentro da superfície gaussiana, não tem nada, porque a carga está toda na casquinha do cilindro, certo? Certo. Então o argumento é esse, não vai ter nem conta. Então é zero mesmo. Isso mesmo, como a superfície gaussiana não envolve nenhuma carga, temos. Daí a gente tem que dizer assim, olha só. A gente pega a fórmula, coloca que aqui é zero, né? Porque tem zero carga envolvida. Portanto, o campo é zero. Beleza? Beleza. Não tem campo. Dentro do cilindro não tem campo elétrico. Bem interessante isso, porque ele está ali junto de um monte de carga, mas não tem campo dentro dele. Aham. É bem interessante isso. Isso Verdade. funciona também para coisas gravitacionais. Sabe que a lei de Gauss ela tem um análogo na gravitação. Então, se um dia tu quiser calcular, por exemplo, o campo gravitacional da Terra, por exemplo, num pedaço da crosta ali, você consegue com a lei de Gauss. Só que em vez de campo elétrico, você vai colocar campo gravitacional, né? Tipo gravidade. Aham. E em vez de carga, é massa. Legal, né? Pois é. Legal. Interessante. Anyway, agora vamos para a próxima. A próxima sim vai ter alguma coisinha. Por quê? Porque agora a nossa superfície gaussiana ela tem 2R, né? Aham. Então, a gente diz o seguinte, se liga. Até aqui é R. Rzão. Sim. Então, até aqui, na minha azulzinha aqui, vai ser 2Rzão. Para não ter que desenhar de novo outra superfície. Beleza? Aham. Então agora a superfície gaussiana está envolvendo o cilindro todo, toda a carga, né? Que é o que realmente nos importa. Portanto, né, essa é a questão B, né? Estou fazendo aqui para 2R. Aham. Portanto, como está envolvendo tudo, eu fiz a suposição aqui dessa conta envolvendo tudo, eu vou usar essa mesma resposta. Mas, né, o que acontece é que como nós estamos interessados numa superfície gaussiana que tem 2Rzão, no lugar do Rzinho, eu tenho que colocar o raio, né, da minha superfície gaussiana. E o raio da minha superfície gaussiana vai até onde eu quero medir. E eu quero medir o campo em 2R. Então eu coloco 2Rzão, beleza? Ah, beleza. Então é assim que funciona, tá? Tem que ter esses cuidados com os detalhes aqui. Daí Certo. agora é só substituir valores, né, Júlia? Aham. Vai ficar o lambda, que é 2 vezes 10 na menos 8. Daí aqui é 2π. Aqui é 2 vezes o R, que é 3, né? 3 o quê mesmo? 3 centímetros. 0,03, para não precisar colocar mais notação científica. E aqui vai ficar 8,8 vezes 10 na menos 12. Beleza? Uhum. Tá bom. Daí tem que fazer essa conta aqui, né? Eu vou fazer no meu programinha rapidinho.
Então, e deixa eu pôr aqui. Tá carregando. Acho que colocando isso na calculadora é muito chato. É mesmo, nossa. Gasta um tempo. Isso. Bem, eu acredito que tem tuas técnicas para fazer aí, né? Eu costumo fazer a parte de cima, depois a parte de baixo e brincar com a notação científica separadamente. De toda forma, a resposta é essa aqui. Beleza? Beleza. Então, normalmente o campo elétrico é nessa ordem mesmo aí. Muito bem. Agora é o seguinte. Ele pediu a C aqui. Faça o gráfico de E em função de R para de 0 a R a 2. Bem, como é que eu vou fazer um gráfico, né? Eu tenho que usar todas essas informações que eu tenho, né? Eu tenho que até a casca é 0. A partir da casca, o campo decai, né? Com a distância. Uhum. Ele vai ter um valor máximo, né? Que é o valor na casca. Dá de se imaginar que o campo elétrico seja bem forte, né? Perto da casca, né? E a partir dela, quanto mais longe dela, mais vai decaindo com essa proporcionalidade de 1 sobre R, né? 1 sobre R é um gráfico mais ou menos assim, ó. Beleza? Uhum. Beleza. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer a coisa assim bem de boa, mas se tu quiser eu explico com detalhes, ó. Vamos lá. A gente tem vamos colocar duas situações importantes aqui, o Rzão, né? 2R. Pra gente. Então, minha amiga, como a gente conversou, né? Estamos falando de campo elétrico, né? Então aqui é distância, né? Uhum. Sim, e aqui campo elétrico. Então até o Rzão, né? Até a casca não tem campo, certo? Então 0. Sim. Chegou na casca, tu vai ter um campo infinito, né? Porque o que aconteceria se eu colocasse aqui, né? Não, peraí, é infinito? Deixa eu pensar se eu não tô falando asneira. Campo elétrico é infinito? É que tu vai ter uma distância 0 ali da carga, né? Não, mas não é infinito, tô falando besteira. Esquece o que eu falei, tá bom? Não é infinito. SR aqui, tu tem que entender o que é, eu quase me esqueci também. Ele é a distância ao centro do cilindro. Apesar do cilindro não ter carga no centro, tá bom? Esse R é sempre a distância do centro do cilindro. Então, até por isso que eu falei que aqui é o Rzinho, né? Aqui é o R. Então, aqui seria o 0, né? Aqui é R. Aqui a distância, o Rzinho é igual a Rzão. Beleza? Certo. Mas, então, sempre o Rzinho vai ser igual a Rzão. Na casca, sim. Se tu tá pegando alguma coisa na casca, o Rzinho vai ser igual ao raio da casca. Ah, tá. Depende do tamanho da Depende do tamanho, da distância, etc. Onde tu quer. Mas é como eu estou falando aqui, né? Aqui, esse R, eu estou na casca. Ok? Tá certo. E aqui tu vai ter um valor máximo, mas não é infinito. É só isso que eu quero dizer. O valor continua sendo máximo, mas não é infinito. Uhum. Então, eu não sei qual é, mas seria só jogar o valor ali e descobrir, né? Ou jogar o 0,03, né? Uhum. Eu coloquei 0,03 vezes 2 aqui na minha conta, porque é o que ele estava pedindo. De toda forma, note que ao passo que eu vou passando R, né, vai decaindo aqui, né? Como era 2R, né, ficou metade. Concorda comigo? Porque se não tivesse o 2 aqui, não seria o dobro a resposta? Uhum. Matemática básica, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2E. 2E 0, vamos chamar assim. Ou melhor, E0. E agora ele tem esse valor máximo aqui e agora ele vai decair. E0 sobre 2. Mas quem é E0? Quem é 0 sobre 2? E0 sobre 2 é esse valor aqui, tá bom?
Então eu vou chamar ele de E0/2 só para não precisar ficar encontrando ali que esse cara vai ser 12.000 e alguma coisa. Tá bom? Certo. Igual E0/2. Então o gráfico é assim, tá? O gráfico normalmente é assim. É um decaimento assintótico, né? Ele vai tender a zero, né? Entendi. Mas como a gente está interessado só até o 2R, né? É assintótico, beleza? Beleza. Tá bom, se tu entendeu, tá bom. Alguma dúvida? Não, acho que não. É, esse Rzinho mesmo, então, ele é o raio da superfície gaussiana que varia, Isso, perfeito. certo? O nosso problema está variando até 2Rzão. E Beleza. Rzão é o raio do cilindro. Então, no caso aqui, normalmente é assim, tem alguma relação com o que tu tá trabalhando, né? No Aham, caso, o bagulho geométrico ali que tu tá trabalhando, beleza? beleza. Tá bom. Vamos salvar. E aí, qual mais? Olha, tem um exercício que meu professor passou da cabeça dele, que, basicamente, eu acho, que, assim, eu não sei se eu entendi direito, que ele não conseguiu explicar de uma forma boa. É bem assim, é de... Tem uma foto? Vou mandar pra você. Beleza. Porque ele nem o enunciado ele colocou direito, meu Deus do céu. Ele, Tá, ele beleza. falava Probleminha. essa esfera que não era, que era, ai, qual que é o nome? Que era, não era condutor, uma coisa assim. Só que daí ele falando que, o campo passava pelo negócio condutor. Nossa, minha cabeça foi, Considerar esfera de raio A maciça, beleza. Há uma carga mais Q dentro da esfera, com distribuição uniforme de raio R. Tá bom, então é uma esfera cheia de carguinha dentro. Calcule o campo elétrico no equilíbrio eletrostático gerado pela esfera quando ela for isolada, quando condutor. Será que quis dizer quando ela é isolante ou quando ela é condutora? então, aparentemente, pelo desenho que ele fez, tem uma carga, exatamente o que você falou, de distribuição uniforme de cargas, beleza? Mas aí fora dela tem uma esfera, isso, aí tem uma esfera, e essa esfera, por fora dela, ele quer saber quando ela for isolada e quando ela for condutora. Meu, Pois é. tá. Então tem uma esfera dentro de uma esfera, é isso? Basicamente isso. Tem Pelo uma que eu esfera entendi. dentro de uma casca esférica. Certo. Pô, mas ele devia ter escrito melhor esse enunciado, hein? Que eu não entendi isso na hora que eu li o enunciado. Não, mas nem a gente entendeu. Certo. Aqui fica complicado entender. Essa casca esférica, ela é uma casquinha ou ela tem uma espessura? Tá, isso já também muda as coisas, né? É. Agora, nossa. Ó, vou te mandar como ele resolveu. A princípio ele tá seguindo a lógica aí da lei de Gauss, né? A questão é. Tem muito detalhe aqui, tá, Júlia? Tipo, ele quer o campo onde? Ele quer depois da casca? Ele quer antes da casca? Ele quer na casca? Ele quer na esfera? Sabe, tem muitas situações. Sim. Não tem como fazer um problema com um enunciado desse, tá?
Porque Exato. ele não está deixando claro o que ele quer. Tudo bem, casca ser isolante, tem uma certa coisa que vai acontecer. Condutora tem outra. Mas basicamente, cara, tem infinitas possibilidades aqui, entendeu? Então, ele estava calculando o campo, quando esse Rzinho era maior do que A, era menor do que A. Aí, tipo, ficou muito confuso o jeito que ele explicou. E eu não entendi muito bem quando tem essa parte do isolante e do condutor, porque do condutor depois ele diz que tem as cargas no interior dessa esfera menorzinha aí no meio, e como essa esfera maior também tem cargas, considerando que as cargas delas são iguais, são positivas, elas se repelem e elas vão só para a casca da esfera maior. Um trem assim, sabe? Então, tipo, não Faltou tem. informação no enunciado. Não dá para fazer, tá? Não dá para fazer. O que dá pra gente fazer, se tu quer fazer uma coisa parecida, para entender mais ou menos o que ele pediu, é fazer uma do Halliday que tem a mesma ideia, tá? Certo. O problema é que essa aqui, ela não fala de carga, ela fala de fluxo. Dá no mesmo, né? Uhum. Mas talvez seja melhor uma com carga. Pô, mas também o Halliday tem pra ter uma parecida. Pô, cara, aí o Halliday me quebra as pernas. Porque tá falando de fluxo, né? Mas tudo bem, temos que fazer com fluxo às vezes. Uma partícula carregada está suspensa no centro de duas cascas esféricas. Então aqui tem uma partícula, aqui tem uma casca esférica, aqui tem outra casca esférica. Uma situação parecida, né? Certo. A figura blá 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 mostra a seção reta. É como se tivesse batido uma foto cortada. Assim. O fluxo φ através de uma esfera gaussiana com centro na partícula em função do raio R da esfera. Tá bom. Então, se tu for fazer a superfície gaussiana, em outras palavras, ele está dizendo que vai ser sempre esferas centradas ali onde a partícula está. Basicamente isso, tá bom? Certo. A escala do eixo vertical é definida por fluxo, aquele ali. E como tu lembra, né, a lei de Gauss, ela tem fluxo, ela é o fluxo, né? Uhum. A escala do eixo vertical, tá, determine a carga da partícula central. Tá bom. Aí, ó, interessante, né? Uhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar a carga dela. Com a teoria da lei de Gauss, a gente consegue. Porque a gente pode pensar, né, qual é o fluxo dela aqui que está rolando, né? Tipo, quando a gente pensa na lei de Gauss, a gente olha um negócio do gênero assim, né? E, dA, igual a Q, epsilon zero, que é igual ao fluxo, lembra? Uhum. Como o problema está pedindo a carga da partícula central, note que tem todo um momento aqui que ela carga, que o fluxo é constante, né? Certo. Até que algo muda, vai lá para baixo. Muito provavelmente tem a ver com o momento em que a gente chega na primeira casca, certo? Certo. Então isso já indica uma coisa muito interessante, né? De fato, o fluxo costuma ser um valor constante, porque a carga não mudou. Tipo, a carga não muda, né? Uhum. Durante todo esse caminho até a gaussiana chegar aqui. Não tem carga, né? Se fosse uma esfera maciça, não condutora, teria carga. Porque a carga ficaria uniformemente distribuída durante a. Durante, né? Durante o. Vamos dizer assim, enquanto a gaussiana está chegando na casca. Ah, tá. Então, tipo, nesse caso, não é uma esfera de É. distribuição uniforme, ela só tem uma carga pontual. Na realidade, né, aqui tu tem uma carga pontual e aqui tu tem uma casca, que tem carga também. Ah, tá. Então, mas a questão é, enquanto eu estou fazendo minha gaussiana aqui, não está mudando a carga que ela está envolvendo, entendeu? Aham. Daí entra o ponto. Se fosse uma esfera maciça e não condutora, cada gaussiana com raio maior estaria englobando mais carga. Certo? Por que não condutora? Porque se ela fosse condutora,
teria aquele efeito lá da lei de Faraday, da gaiola de Faraday. Sabe a gaiola de Faraday? Já ouviu falar dela? Já ouvi falar, mas não A lembro. gaiola de Faraday é assim: se tu tem um bagulho que é condutor e esse condutor recebe uma carga elétrica, a carga fica só na superfície. Por isso que quando tu tá dentro de um carro e dá um raio, tu não vai morrer, porque a carga do raio vai ficar só na superfície da lataria. Não vai entrar dentro. Ah, entendi. Porque a lataria é condutora, né? Agora, justamente, se for uma coisa não condutora, a carga se distribui uniformemente. Ah, tá, entendi. Então, por isso que aqueles carros de fibra de carbono é perigoso, porque se leva um raio, tu morre. Isso se for uma esfera. Não, qualquer figura geométrica. Não, sim. Nesse caso aí, não é, tipo, não é do jeito que você falou, não é não condutora. Na real, não importa, né? Porque aqui tu só tem a casca. Então, seja condutor ou não, a carga tem que ficar obrigatoriamente na casca, né? Ela não Ah, tem tá, outro, a entendi. carga dessa casca não tem outro lugar para ficar além da própria casca dela, né? Entendi, entendi. É uma casca aí, não é uma. Filosoficamente não faz diferença aqui, né? Porque ela tem que ficar ali, Não, tá certo. certo? Show. É que eu tava procurando um problema com uma esfera, mas não tem, né? Então vai ter que ser desse jeito pra gente ter um enunciado decente, entendeu? Mas Sim. se fosse, né, tu entende, né? Imagina que isso Entendi. aqui é uma esferona, então, não condutora. Então tu vai ter cargas aqui, beleza. Quando fizer a gaussiana, ela vai pegar essas carguinhas. Só que se eu fizer uma gaussiana com raio maior, ela vai pegar mais carguinhas, porque a carga numa não condutora, por definição, se distribui, né? Aham, Tu pegaria mais carga. Tua carga envolvida seria maior. entendi. Bom, então, como a gente está fazendo aqui Ah, é por isso que análise, oi, se diga. for condutora, que nem ele colocou aqui, se for condutora a esfera, é por isso que vai para a casca, o negócio de Faraday que você falou. Exato. Se for condutora, vai tudo para o limite da esfera, né? Para a superfície da esfera. Não é casca porque não é uma casca esférica. É uma esfera, né? Então ela Entendi. não tem casca, mas ela tem uma superfície. A carga vai lá para a superfície, entendeu? Entendi, por exemplo, aí tem a esfera A e a esfera B, por exemplo. Se a esfera B for condutora, foi uma esfera condutora, uma esfera condutora, e a esfera A também, aí todas as cargas vão para a casca da esfera B. Superfície. Isso, superfície. Isso. Beleza. Então é isso, ó. Esferas com carga. Condutora, a carga fica toda aqui, ó. Na superfície. Se por acaso tu quiser medir qual que é o campo elétrico aqui no meio, vai ser zero. Tu faz a gaussiana, né? Uhum, Zero. entendi. Até chegar na superfície. Aí fora vai ter carga. A própria superfície também, claro. Mas por quê? Porque agora a gaussiana azul aqui está envolvendo a carga. Antes não estava. Aqui dentro não está. Então aqui dentro o campo é zero. Tá bom? Uhum. Agora, se for não condutora, não tem o efeito da gaiola de Faraday. Então, todas as cargas que estão ali vão se distribuir uniformemente. Entendi, mas tipo, o lance é, quando ela for condutora, mesmo que ela tenha, sei lá, duas, três esferas, uma dentro da outra, todas elas condutoras, sempre a carga vai ficar sempre na superfície da esfera maior. Não, isso aí não tem nada a ver. Primeiro, se tem esfera dentro, já não é uma esfera maciça. É uma esfera que tem um buraco. Tá? Ó, então isso Certo. aqui, se tem uma esfera dentro, já não é uma esfera maciça. Tem um buraco dentro e a gente colocou uma esfera ali. Aham. Agora, qual o tamanho do buraco? Se é um buraco, com certeza tu não vai encaixar uma esfera ali, porque senão vai virar uma esfera só. Então, normalmente, tu tá falando de uma coisa assim. Tem uma esfera dentro, um buraco e a casca esférica. Que pode ter uma espessura ou não, tá bom? Certo. Beleza, agora vamos supor, independente se isso aqui for. Tá, vamos supor que ela é não condutora. Não importa muito aqui pra gente falar da casca, mas vamos supor que ela é não condutora. E ela tá cheia de carga positiva. Certo. Beleza. O que vai acontecer é que se ela tem carga positiva, as cargas negativas aqui, né? Essa casca pode ter carga líquida ou não. O importante é o que vai acontecer
é que todas as cargas negativas, se for condutora, vão ficar aqui nessa parte mais interna. Porque as cargas positivas estão puxando ela, certo? Certo. Se fosse uma esfera, se fosse uma casca esférica carregada negativamente, ficaria só desse jeito. Mas se por acaso essa casca esférica condutora, isso aqui é condutor, suponho que isso aqui é condutor. Uhum. Se ela for condutora e ela tiver neutra, ou seja, carga líquida é zero, se tu colocar uma carga, uma esfera cheia de carga positiva ali, o que vai acontecer é que carga líquida é zero. Então, do outro lado dela vai ficar carga positiva, entendeu? Para Entendi. que continue se somando e se anulando. Sacou? Acho que sim. Ah, mas aí dentro dessa esfera de dentro, ela vai continuar tendo carga e ela vai continuar tendo campo. Sim. Até a gente chegar na casca, a superfície gaussiana não viu a casca, então dane-se a casca. Né? Por exemplo, aqui, digamos que eu queira calcular o campo elétrico aqui. A casca não importa nem um pouco, porque a Certo. superfície gaussiana não está envolvendo ela. O campo Entendi. elétrico aí onde eu estou medindo, nesse raio que eu vou colocar agora, não vai ter influência nenhuma da casca, tá? Certo, entendi. Sei lá o que o meu professor fez, então. Oi? Sei lá o que o meu professor fez, então. Pois é, tu vai precisar do enunciado, tipo, sem o enunciado não tem como saber, entendeu? Pois Que é. pode ser essa situação, tu pode ter uma casca que não é condutora, daí já é outra situação, tu pode ter uma esfera ali dentro que é condutora, já é outra situação. Sem o enunciado direito não dá. O professor deu um migué lá, tentou tirar coisa da cabeça e ficou Exatamente. ruim pra caramba. É isso que acontece quando nós, professores, tentamos tirar a questão da cabeça. Por isso que eu só, né, como eu sou professor novo ainda, eu só tiro coisa do livro mesmo. Não, mas é bom pra gente que é aluno, é muito bom que seja do livro mesmo. Ele tirou errado, então. Ele tirou alguma coisa parecida com a do livro e, né, mas assim, do jeito que tá ali, falta muita informação, tá? Uhum. Então, por isso que seria melhor a gente tender a fazer alguma coisa do livro só. Sim. Mas a ideia é ficar pensando em todos esses casos, tá? Te dei Uhum. alguns casos aqui, eu acho que já é uma ideia legal. Não tem outra questão que ele pediu do Halliday aí? Tem, deixa eu ver. Parecida com essa, eu não sei, mas Não precisa ser parecida, pode ser outra do Halliday mesmo. pode ser a 43, do capítulo 23 também. Certo. 43. Ah, essa aqui é com. Ah, esse negócio aqui também é lei de Gauss, só que fica tenso assim tu entender a simetria da parada, né? Porque é um plano, né? Uma seção É. reta de uma placa. Lá no Halliday tem a explicação disso, tá? Hum. Então tu pode ler o livro depois. Eu acho que eu te mandei o PDF. De toda Aham, forma, uhum. vamos tentar fazer aqui. Determinar o módulo do campo elétrico, blá 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 blá. Tem uma determinada espessura aqui. Em x igual a zero. Tá. É que existe várias situações também para esse tipo de situação, tá? Para esses planos aí. É melhor a gente dar uma olhada no Halliday para eu também não me perder, porque não é uma coisa que eu costumo falar com muita frequência. Certo. Tá na página 62. Eu vou abrir aqui, tá? Uhum. Depois a gente vê o caso específico aqui. Certo. Então, lei de Gauss, assimetria planar. Tu tem um plano que pode ser uma placa num condutor infinita. Né? Me parece que não, que é o caso lá em uma dimensão, né? Tem uma dimensão ali que ela é infinita. Ela vai para cima e para baixo infinitamente naquele exercício. Então, Uhum. o que, que a gente. Aqui que nem esse aqui. Basicamente é parecido com esse desenho aqui, né? Uhum. É bem parecido com o que a gente tinha lá na questão. Então o negócio é o seguinte: não existe uma superfície gaussiana perfeita, plana, né? O que a gente faz aqui é colocar um cilindro. Por mais nada a ver que seja, a gente coloca um cilindro ali. Porque se tu Transversal, parar assim? para pensar. Oi? Transversal, assim? Transversal, por quê? Porque se tu parar para pensar, expanda o raio desse cilindro infinitamente. Tipo, a área da tampa do cilindro vai ser um plano. Um plano infinito. Mas eu posso expandir a superfície gaussiana infinitamente? Não. Sim, sim, tu pode expandir ela até onde tu quer calcular o campo. Mas ela não tem que ser uma, tipo, uma distribuição fechada, sabe? Mas esse cilindro é fechado.
Ah, infinitamente, mas é fechado, entendi. Isso. Ele é gigantossáurico, mas ele é fechado. Entendi. Muito bem. Então tá, ó, vamos focar nesse desenho aqui que ele tá mais legal com o que tá rolando lá. A coisa é o seguinte, a gente tá interessado só onde tem campo elétrico, né? Que não é perpendicular ao vetor área, certo? Certo. O campo elétrico desse plano, como qualquer plano, é um campo que é perpendicular ao plano. Pera, oi? Então, tá, tem um plano, beleza? Tem um plano aí. Aham, Plano verde. O campo é sempre perpendicular a ele. certo. Então, porque ele gera um campo. O plano, o campo elétrico é gerado por esse plano. É um plano de cargas, tem um monte de cargas numa mesa. É isso que está rolando. Então, o Entendi. campo elétrico é perpendicular a essa mesa onde estão as carguinhas. Daí tem o campo para cá, o campo para cá, beleza? Aham, Então tá bom. Ocorre que a gente colocou uma superfície gaussiana lá cilíndrica. Muito bem. Se eu estiver pensando no vetor área que sai da superfície, o que vai acontecer? Esse vetor que sai da superfície lateral, tá? aham. É sempre perpendicular ao campo elétrico do plano. Sempre. Porque ele está em outra dimensão. Certo. Certo? Ó, esses vetores aqui, campo elétrico pretos aqui, eles estão apenas na direção X, concorda comigo? Sim. Na horizontal. Agora, os vetores que saem da superfície lateral da superfície gaussiana, eles nunca estão na direção X. Por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, ele está apontando para a gente, né? Lá do outro lado está apontando para dentro da folha, certo? Aham, certo. Então, até nem dá para desenhar isso aqui. Show. Beleza. Então, se é perpendicular, a gente sabe que a hora do cosseno θ lá vai dar zero. Em Aham, outras palavras, resumindo todo esse papo que eu mandei, a superfície lateral nunca influencia no campo elétrico de um plano, tá bom? O que vai influenciar são só as tampas do cilindro, porque certo. as tampas do cilindro têm a mesma direção do campo elétrico feito pelo plano. Aham, Ó, vetor área da tampa. Tá aqui, azul. A tampa do lado direito, né? A aham. tampa do lado esquerdo também, azul aqui. Que é, que é paralelo ao campo elétrico, né? Ó, todos os campos elétricos estão na direção X, os vetores área também. Aham. Show. Então aqui, né, tu vai ter uma soma, né? E aqui tu vai ter outra. Então por isso que deu campo vezes a área da tampa mais campo vezes a área da tampa. Ah, Que tem o do entendi. lado direito e do lado esquerdo. Se soma esse campo, beleza? Beleza. Beleza. Lembrando, nós estamos procurando o campo elétrico gerado por um plano, né? Então a carga envolvida aqui é quem? Bem, lembra que esse problema, como aquele problema que a gente resolveu primeiro, está tratando de uma coisa infinita, né? Lá era um cilindro infinito, né? A gente estava resolvendo. Sim. Aqui é um plano infinito. Então, de modo geral, nessas situações, tu vai estar cancelando, né? Porque não tem como tu ter um bagulho infinito numa conta, né? Como é que a gente vai cancelar, então? A gente vai lembrar que a carga envolvida pela gaussiana vai ser a área que ela está envolvendo aqui, né? Essa areazinha, certo? Uhum. No caso, a gente vai expandir para ser a área do plano todo, né? A área infinita desse plano, que a gente vai chamar de A. Eu não sei qual é, mas é A. Certo. Vezes a densidade de carga que tem em cada elementinho, né, dessa área. Se ela for uniforme, melhor ainda. Portanto, a carga envolvida é a densidade de carga vezes a área. Se a área for infinita, ou não for, na realidade não vai importar. Por quê? Só que se for infinita, obrigatoriamente tem que resolver desse jeito. Né? A área vai cancelar, não é mesmo? Porque tem A dos dois lados, daí tu corta todo mundo, beleza? Aham, certo. Show. Então, por isso que o campo elétrico de placas, de uma placa de carga, né, uma placa que ela tem uma espessura, ou seja, ela não é infinita para lateral, ela só é infinita para cima e para baixo, fica Uhum. desse jeito, tá? Certo. Agora, pode ser que ela seja infinita, né? Cadê? Pô, não tá aqui. Mas ela poderia ser infinita. Cadê? Tinha no Halliday isso, eu acho. Tinha uma placa infinita pro lado. Mas tudo bem. Se não tem mais, sumiu, né? Fazer o quê?
Então, eu acho que talvez seja uma questão, não sei. De toda forma, vamos voltar lá para o nosso problema. Deu para entender mais ou menos que tem a ver com cilindro, tem a ver com o vetor ser paralelo, esse tipo de coisa, né? Aham. Tá bom. Então, vamos lá. Acho que eu vi em outro livro, então. Mas eu sei que tem em algum lugar, um plano infinito pro lado. Certo. Blá, blá, blá. Determine o módulo do campo elétrico em x igual a 0. Certo. Qual é o campo elétrico aqui, né? Bem, para fazer essas coisas, tem que pôr lá a nossa superfície gaussiana, que você já sabe que é um cilindro, né? Uhum. Então, a gente vai fazer aquele esquemático lá. Isso aqui é um cilindro, tá? Certo. Só que é a seção reta dele. Então, a gente está interessado no campo em x igual a 0. Certo. Como é que eu vou fazer isso? É toda a carga envolvida até lá. Tô pensando aqui no que fazer. Pior que eu só não sei direito fazer. Porque... Sei, né, cara? Não condutora, tá? A origem do eixo está no centro da placa. O problema é que de onde começa o campo, né? Bem, de toda forma, a gente está interessado no campo aqui. Então, eu vou ter que pôr a gaussiana ali, talvez. Certo? Então, Por que você diminuiu? Ah, porque como eu tô tentando calcular a superfície gaussiana aqui, né? no zero. Zero. O Certo. problema é que essa superfície gaussiana é estranho, o módulo do campo em um ponto específico, mas tudo bem. Estamos calculando aqui, né? Aham. É para ficar só na superfície o zero. Para ficar mais fácil. É isso que eu não estou entendendo muito bem aqui, para falar a verdade. Uma bomba atrás da outra, tá louco. Porque eu entendo o campo de uma placa só fora dela, não dentro. Porque senão. Não sei, tem tanta possibilidade aqui. Ali no Rally não tem explicação para uma coisa dentro da placa. Mas tudo bem, não tem problema. Eu sei como resolver isso aqui, não se preocupe. Só deixa eu pegar aqui uma coisa. Certo. Questão 20 quantos mesmo? Questão 40 e quantos? 43 do capítulo 23, né? Isso. Capítulo 23. Questão 43. Eu vou ter que apelar. Eu não vou te dar migué, não. Deixa eu mostrar o que eu tô fazendo aqui. Eu tô indo lá na resolução do Halliday. O Halliday tem as respostas aqui, eu já te mandei elas, né? Aham. Ó, então a ideia era essa, né? A ideia é fazer uma superfície gaussiana aqui dentro. Esse aqui é o mesmo desenho que eu fiz. Pontilhado é a superfície gaussiana. E pronto, né? O A aqui vai ser a areazinha que a gente tá pegando. Mas o zero tá bem no meio da superfície gaussiana. O zero tá bem no meio, exatamente. Ah, tá. Então, vamos lá. O campo elétrico é perpendicular às faces, aquele papo todo que eu te falei. Agora Certo. vamos pensar aqui, assim, o fluxo do campo elétrico através das duas faces é EA ao quadrado. Por que EA ao quadrado? Eu acho que ele quis dizer 2EA. Ou EA ao quadrado? Por que EA ao quadrado? Não entendi por que EA ao quadrado. Além disso, o fluxo do campo elétrico é EA ao quadrado. Não vai dar unidade de fluxo elétrico isso. Só se A é o raio. Ele chamou A de raio aqui. Vamos tomar a altura e o comprimento do paralelepípedo como iguais. Então virou um quadradinho. Beleza. Então o A não é a área. O A é o diâmetro, a alturinha aqui dessa superfície gaussiana, tá bom? Certo, tipo lado. Tipo lado, exatamente. Então, como os dois lados são iguais, né? Aham. Lado vezes lado, A ao quadrado. Beleza. Como o campo elétrico é paralelo, beleza, a gente ignora a parte do lado ali. O fluxo do campo elétrico se dá através das tampas, que vai ser uma para o lado, outra para o outro, né? Como mostrei lá no livro, e A ao quadrado.
Como o volume envolvido pela superfície gaussiana é 2EA ao quadrado x, de fato é, porque a gente está pegando, se a gente pensar no volume da superfície gaussiana, a gente está pensando nesse x aqui, beleza? Então, volume é esse. Pera. Volume de um cilindro. Na verdade, de um quadradinho aí, alguma coisa assim. Calma lá, que eu não consegui enxergar ainda. É de um cilindro ou é de um quadrado, de um cubo mesmo que ele tá fazendo? Talvez seja um cubo. Tá, o cubo ele tem lado A. Na minha cabeça deveria ser 6 ao quadrado, eu acho. Não, a gente tá falando de volume. Volume é lado, vezes lado, vezes lado. Tá. Mas não é um quadrado? Tipo, tá falando que o paralelepípedo, ele tem todos os lados iguais a A. Por que ele é X? Tipo, X é a metade de A. Não é todos os lados A. É só a altura A. A altura e a largura. O profundidade. Não, a altura e profundidade. A largura é 2x. Ah, tá. Entendi, certo. Tá. E daí o negócio é o seguinte. Como a superfície, como o lado esquerdo ali da lei de Gauss é igual à carga envolvida, aqui já está resolvido, entendeu? Campo vezes a área da superfície gaussiana igual à carga envolvida. Só que essa carga envolvida está sendo dada como densidade vezes volume. Pera. Que Deus me Tá, perdoe. eu preciso na cozinha rapidinho, tá? Ah, Vai tá. dando uma olhada aí. Voltei, desculpa. Não, tranquilo. Tá, então. Entendeu? Entendido? Acho que entendi. Olhando bem, acho que entendi. É que ele não colocou as fórmulas, né? Mas o que está rolando aqui é. Esse lado aqui é o integral do campo elétrico, né? Da área da gaussiana lá, né? Integral de EDA, certo? Sim, na verdade, aí seria o fluxo vezes o EO. Porque já que a integral. O Dá para fluxo. pensar dessa forma. Mas o que eu. Ignorando o EO aqui, ignora. 2E a quadrado. Isso aqui é integral, tá? Sim, certo. Eu só não sei o que aí é a área e o que aí é o campo. O campo é o E. A área é o A quadrado vezes 2. Ah, tá. Certo. Então, campo, a área está aqui. E aqui, com o EO embaixo, é o fluxo, né? Então, isso aqui é a carga. Essa aqui é a carga envolvida. Certo. Qual é a carga envolvida? A carga envolvida pela gaussiana vai ser a carga que está aqui na gaussiana, que é a densidade de carga vezes o volume. A densidade volumétrica de carga vezes o volume, certo? Certo. Isso. Então, o volume a gente estava conversando sobre, né? Que era isso aqui, não é mesmo? Uhum. Daí vai depender do tamanho da gaussiana, né? Se o x for maior, se o x for menor, tu vai ter um volume maior ou menor. Beleza. Beleza? Sabe, esse volume aí, eu entendi o ao quadrado e o x, mas ele multiplica por 2, por quê? Porque é 2x, né?
Ah, tá. Ah, esquece, nossa, sim, tá certo. Isso. Daí vezes a densidade volumétrica de carga. Beleza. Isso aqui é carga, então. É Aham, densidade de carga vezes volume, carga. aham. Certo. Daí tá, pronto. Agora se tu isola o campo, vai ficar desse jeito. Então tu acabou de obter uma expressão de campo elétrico para um pedaço de plano, tá? Um pedaço de plano. Porque o que a gente estava vendo lá no livro era um plano sem espessura. Aqui o plano tem espessura, sacou? Tem... Ah, entendi. Né? Então a gaussiana, veja, está dentro do plano, né? Não está fora. Lá não tinha como ser dentro porque era uma casca, né? Era um plano mesmo. Não era uma coisa 3D, né? Entendi. Isso. Então pronto, agora que tu tem essa expressão geral aqui, você pode fazer cada uma das situações. Em x igual a 0, tu coloca o 0, vai dar que o campo é 0. Em x igual a 2, tu coloca 2, vai dar uma resposta. E vai ponto. Né? Certo. Uma vez feita a expressão, né? Só vai ter que tomar um cuidado com esse aqui. Porque esse aqui, ele passou, né? Da superfície. Certo? Uhum. Então, daí tem que tomar outro cuidado, né? Que é que, basicamente, né? Porque já tá acabando aqui. Basicamente, o cuidado que tu tem que tomar aqui é que vai ter momento onde não vai ter carga. Lembra que eu te falei sobre isso na aula passada? Que a gaussiana ela vai só até onde tem carga envolvida. Desculpa, lá onde tu coloca a carga no teu problema só vai até onde tem carga envolvida, certo? A gaussiana às vezes passa disso. Mas a carga continua sendo só até onde tu tem carga envolvida. Certo. Então tem que tomar cuidado, porque apesar do x aqui, né, multiplicar para esse negócio, tu vai ter que tomar cuidado porque vai ser só até onde tem a carga, entendeu? Só isso que tu tem que tomar cuidado. Beleza? Sim, mas ali no caso de quando ele coloca 26, o que tá diferente, tipo, da conta? Novamente, o que tem de diferente é que esse x é só onde vai carga. O 26 já passou de onde tem carga, né? Porque a espessura desse negócio aqui Ah, é menor que 26, entendeu? entendi. E, então o que acontece é que tu vai ter que continuar colocando só o valor até onde tem carga, de x até onde tem carga, Ah, tá, que é o mas 4, que é isso aqui, né? 4,7 aqui, vezes 10 a menos 3. Ah, entendi. Mas qual que é a espessura do. 4,7 vezes 10 a menos 3. Ah, tá. Ah, entendi. Aí, ao invés de eu colocar 26, eu coloco 4,7. Entendi. É, beleza? Beleza. Basicamente é isso. Né? Por isso que é importante entender a teoria, né? O que significa cada coisa numa expressão de lei de Gauss. Porque senão a pessoa acaba colocando aqui e vai dar, no fim das contas, um campo gigantesco, né? Mas na Sim, verdade a gente espera que, né, que não seja o mesmo campo, né? entendi, Quer entendi. dizer, a gente espera que o campo não cresça, né? Certo? Uhum. É isso. Beleza? Na realidade a gente espera que o campo não cresça. Até por isso, né, que de modo geral o campo de um plano, né, ele acaba, né, diminuindo com o passar da altura, né, com mais longe do campo, né? Sim, Certo. Então certo. tá bom. Beleza, eu acho que é isso, Coisa. né? Teoriazinha pesada, né? É difícil, bem difícil. Beleza. Mas é bastante exemplo, dá uma olhadinha aí nessas resoluções, se tu precisar.